É um privilégio e um desafio estar aqui com vocês. Eu me sinto como o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele vai dizer que a fé dos romanos era conhecida de todos. E, de fato, a fé dos adolescentes, alguns poucos aqui eu algumas vezes conversei, mas, de fato, a fé e o amor dos adolescentes pelo Evangelho é visto e conhecido por nós da nossa igreja. E, para mim, é uma honra e um desafio ao mesmo tempo, já que esse fervor de vocês me traz esse desafio para não pregar besteira, mas para ser fiel ao texto bíblico. E é isso que eu peço a Deus nessa noite. Peço que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. A gente vai tratar dos versos 8 ao verso 11, sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, do 8 ao 11. A gente vai dar continuidade à série das 7 igrejas. E o bom da gente estar numa igreja que prega expositivamente é que não há como fugir de alguns textos. Quando se prega expositivamente, quando você trata ali a Bíblia de forma expositiva, você trata todo o conselho de Deus. E com isso você instrui a igreja, a congregação, sobre todo o conselho de Deus. E esse texto que nós iremos tratar hoje, a questão do sofrimento, é algo que, embora seja do nosso conhecimento, ainda é bastante esquecido. Ainda nos falta essa consciência de que o servo do Senhor Jesus, ele é chamado ao sofrimento. E o sofrimento, de fato, é algo que é tratado durante toda a Escritura. Nós somos chamados a constantemente sermos injustiçados. Vocês, adolescentes, vocês, jovens em termos de idade, vocês, quando foram enxertados no corpo de Cristo, além de desfrutarem do benefício do Evangelho, vocês também são chamados a sofrerem por Cristo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca fui muito ligado à questão de cadeiras teóricas. Eu sempre gostei mais de números. Eu sempre gostei mais de tratar um pouco com cálculo. Eu nunca gostei daqueles livros, aquelas questões mais textuais. E um fato engraçado aconteceu na universidade, quando eu peguei uma cadeira que ela mesclava entre teoria, muita teoria, mas também muitas questões, muitos momentos que a gente tratava com a questão de numérica mesmo, de número. E eu fui para a primeira prova, aquela prova que era nessa mescla em torno de 40% cálculo e 60% teoria. E a parte de cálculo, de fato, era bem facinho, eu já dominava, eu já entendia um pouco. Obrigado, Nicole. Eu já entendia, e o professor colocou em torno de 40% da prova nessa parte de cálculo, que era a minha área. Então, serviu para o desastre não ser maior e minha nota não ser pior do que foi. As questões que foram de cálculos me salvaram, se assim eu posso dizer, e minha nota não foi tão desastrosa. Na segunda prova, era ainda mais teoria, mas também envolvia um pouco de cálculo. E o assunto bem extenso, eu fui pensando na prova, se o professor colocar aqui, como ele fez na primeira, umas 2 questões de cálculo, eu acho que dá para ir para a final precisando de pouco. Para minha infeliz surpresa, o bendito professor só colocou teoria nessa prova. E foi horrível, meus irmãos. Foi horrível. Eu lembro que não só eu, mas boa parte da classe reclamou quando ele foi entregar as provas. E ao que ele respondeu ao nosso questionamento foi: não mapeie o seu professor. Não tente adivinhar o que irá cair na prova. Não tente saber se eu vou colocar isso, se eu for colocar aquilo. Pelo fato de eu ter abordado a primeira prova de uma maneira, não quer dizer que a segunda prova ou a terceira eu vou fazer de forma parecida. A tarefa de vocês, estudantes, é estudarem toda a prova. É vocês se prepararem, independente de como eu venha cobrar. Eu penso que isso, de fato, tem a ver com o sofrimento cristão. Eu penso que isso, de fato, tem a ver com a maneira como nós, muitas vezes,
tratamos o modo como vivemos. Nós queremos adivinhar tantas e tantas vezes como Deus irá responder aos momentos adversos que nós vivemos. Como Deus irá tratar, como Deus irá nos guiar em meio às tensões, em meio aos sofrimentos da vida. E durante toda a Escritura, Deus ele tem diversas maneiras de agir, meus irmãos. De fato, muitas vezes Ele livrou o seu povo. De fato, muitas vezes Ele agiu de forma miraculosa. Mas de fato, muitas vezes Ele calou-se e o seu povo sofreu. A questão é que assim como meu professor havia nos dito, olha, vocês não podem me mapear, vocês não podem adivinhar como eu vou cobrar a prova, nós também não podemos mapear a forma que Deus age. A nossa função, a nossa tarefa como cristão é seguirmos em obediência, independente de como Deus venha responder à questão do nosso sofrimento. O nosso Deus não é um Deus domesticável, como disse C.S. Lewis. Ele não é aquele Deus que você coloca aqui uma oração e Ele vai responder de acordo com a sua oração. Não. Ele age independentemente. E a nossa tarefa como cristão é tão somente prosseguirmos em fidelidade e em obediência. Vamos ao texto? Apocalipse 2, do verso 8 ao 11. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te louvo por esse momento, por estar aqui, Senhor. Não há nada de especial em mim, Senhor. Não há nada, Senhor, que me faça aprovado ou apto para essa tarefa de ministrar a Tua palavra, Senhor. Tu sabes como eu a encaro de forma difícil, Senhor. É difícil para mim estar aqui muitas vezes, Senhor. É desgastante, de fato, estar aqui muitas vezes, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor esteja comigo, Senhor. Que o Senhor me abençoe e abençoe meus irmãos, para que eu seja fiel tão somente ao texto sagrado, Senhor. Que o Senhor venha falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, Senhor, e que Teu nome seja glorificado, Senhor. Que possamos aprender deste tema, Senhor, que tantas vezes esquecemos, Senhor, e saiamos daqui edificados. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O discípulo amado está no fim dos seus dias. João está em idade avançada, ele já é um velho. Ele não conta mais com a companhia dos seus companheiros apóstolos. Os outros apóstolos que ele havia trilhado tantos momentos junto com eles, haviam todos morridos por essa época, morridos pelo mártir, haviam sido martirizados. E o discípulo amado, o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos, ele está preso em idade avançada. E o motivo da sua prisão, ele está preso por pregar o Evangelho de Deus e por testemunhar a respeito de Jesus. Ele nos disse isso no capítulo 1. Ele está preso por isso, por pregar o Evangelho e testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E ele vai e escreve para esses irmãos de Apocalipse. Ele escreve a essas 7 igrejas com o intuito de fortalecer aqueles irmãos. O Jesus, o Cristo ressurreto, aparece para ele com um novo corpo, um corpo distinto daquele que ele havia visto quando Jesus trilhou aqui o caminho na terra. É um novo Jesus. Ele aparece para João e ordena que João escreva agora para a sua igreja, para o seu povo. E João escreve para aqueles irmãos e se diz se identificar com eles. João diz se identificar com seus irmãos no sofrimento, no reino e na persistência. Aliás, o sofrimento é o tema constante da carta de Apocalipse. O sofrimento é o assunto principal que
paira sobre o livro do Apocalipse. Por essa época, provavelmente no governo do imperador Domiciano, os cristãos, quem era cristão de fato, padecia de diversas perseguições. E o Senhor, ao contemplar e ver a perseguição que a sua amada igreja sofria, ordena que João escreva essa carta para que possa confortá-los, para que possa enxertá-los de força, de ânimo, meus irmãos, para que pudessem persistirem em meio àqueles momentos de aflição, de angústia, de perseguição. E João escreve essa carta justamente para instruí-los a respeito do sofrimento. Mas essa carta ela não serve somente para instruir as pessoas de Apocalipse, aquelas 7 igrejas. Essa carta, assim como instruía aquelas 7 igrejas, elas servem também para nós hoje. Elas servem para os crentes de toda a época, de todas as épocas. Na semana passada vocês ouviram a respeito da igreja de Éfeso. E o Senhor faz alguns elogios, mas traz uma crítica à questão da igreja de Éfeso. Ele diz: olha, vocês devem voltar ao primeiro amor. Hoje nós iremos enxergar um pouco mais de perto a questão do sofrimento. É isso que está acontecendo à igreja de Esmirna. O Senhor quer ensinar, quer instruir aquele povo a como passar pelo sofrimento, a como sobreviverem no sofrimento, a como agirem no sofrimento. E por tabela, Ele também quer nos instruir como nós devemos passar, como nós devemos responder ao sofrimento que nos pega tantas e tantas vezes nas nossas vidas. Então a pergunta que fica para nós à luz desse texto é: como o justo pode responder, ou como o justo pode passar? Do que o justo deve lembrar em meio ao sofrimento? Ao longo desse texto, como bom presbiteriano, eu encontrei 3 respostas. E eu queria que você acompanhasse comigo. No verso 8, o apóstolo João, seguindo a ordem do Senhor Jesus, nos diz que o sofrimento do justo é semelhante ao sofrimento do seu Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo quando ele diz: olha, escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Antônio já explicou para vocês semana passada que esse anjo não era uma figura celestial, um anjo de fato, mas a palavra aqui se refere a um mensageiro, alguém que tinha uma mensagem, que guardava uma mensagem e que passava e proclamava aquela mensagem para outras pessoas, o que nós conhecemos hoje como pastores ou anciãos. O Senhor ordena que João escreva aquela carta para os anciãos, os mensageiros, os anjos da igreja de Esmirna. Mas quem era Esmirna, meu irmão? Esmirna era uma cidade portuária, uma cidade rica em exportação, uma cidade bela de fato. Esmirna sofre uma queda em 600 a.C. Ela sofre uma invasão por parte do rei de Lídia. O rei de Lídia vai invadir Esmirna e a devasta. Posteriormente, no governo de Alexandre, Alexandre ordena que Esmirna, depois de ter sido devastada pelo rei da Lídia, que Esmirna fosse reconstruída. O que acontece não com Alexandre, mas com 2 sucessores dele. 2 sucessores de Alexandre vai e seguem aquela intenção de Alexandre e reconstrói a cidade de Esmirna. Esmirna, ela sempre foi conhecida por seu bom relacionamento com Roma. Ela construiu um templo para a deusa Roma, ainda no período antes de Cristo. E posteriormente, por volta de 25 do primeiro século depois de Cristo, ela vence uma competição com outras cidades e constrói um templo agora para o imperador Tibério, um templo de adoração para o imperador Tibério. Nesse cenário, a igreja de Esmirna está inserida. Nesse cenário de uma cidade próspera, de uma cidade rica, de uma cidade tida como bela, a igreja de Esmirna está inserida nesse meio de idolatria. E o texto prossegue nos dizendo quem é que está escrevendo essa carta de Esmirna. O Senhor Jesus se identifica como aquele que é o primeiro e o último. E é interessante
a gente saber que os títulos que Jesus usa para si próprio e que ele repete, que ele já falou no capítulo 1, eram títulos que eram extremamente necessários para a situação que a igreja estava passando. Olha, eu sou o primeiro e o último. Esse título ele é usado ao longo de outros trechos na carta, mas ele também é usado no Antigo Testamento, no livro de Isaías, por exemplo, para se referir a Deus. Quando Cristo diz, olha, eu sou o primeiro e eu sou o último, ele está reivindicando para si a sua divindade. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes de tudo que existisse, e ele é depois de tudo que existisse. E nesse meio período do antes e do depois, esse período que inclusive a igreja de Esmirna estava vivendo e que nós estamos vivendo, também não estava fora do controle do Senhor Jesus. Ele é externo a tudo e ele reivindica sua divindade. Então, imagina como deve ter sido confortante de cara a igreja ouvir, olha, quem está escrevendo para vocês é o primeiro e o último. E o texto continua nos dizendo que não é só o primeiro e o último, mas é aquele que esteve morto, mas agora vive. O verbo aqui no passado, esteve morto, está querendo ligar a justamente os acontecimentos do passado, a morte de Jesus que aconteceu durante a história. O Cordeiro de Deus veio, se encarnou em figura humana, padeceu, sofreu na mão dos homens, ele morreu. Mas a história não para por aí, ele ressuscita ao terceiro dia. O Cordeiro de Deus que morreu, que esteve morto, ele ressuscitou. E é justamente este que está escrevendo aquela igreja de Esmirna. Meus irmãos, como esse trecho deve ter confortado aquela igreja que padecia na mão dos imperadores, aquela igreja que sofria aflição por parte de Roma, mas não somente de Roma. Aquela igreja sofria também perseguição religiosa por parte de judeus. E ouvirem de cara essa mensagem daquele que é antes de tudo e de todos, e daquele que é depois de tudo e de todos, que estava escrevendo com ele, para eles, aquela preocupação de Jesus, como deve ter sido confortante. Por quê, meus irmãos? Porque geralmente a primeira coisa que nós dizemos quando nós estamos passando por sofrimentos constantes, por tribulações que já perduram por tanto tempo, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não lembra mais de mim? Será que o Senhor não lembra mais de sua casa? Será que o Senhor não lembra mais da sua igreja? Por quanto tempo eu ainda terei que passar por isso? E sem que aquela igreja esperasse, o Senhor vai de encontro a João. Ele demonstra interesse pelo sofrimento da sua igreja e fala para a sua igreja ao mesmo tempo que nos diz hoje, olha, eu me importo com o sofrimento de vocês. Eu não estou longe demais. Eu não estou afastado. Eu não estou esquecido de vocês. É impossível. De fato, eu me importo com o sofrimento de vocês. Meus irmãos, e a gente pode pensar, mas Jonathan, eu sofro tanto injustamente. Eu tento agir corretamente de acordo com o Evangelho, eu tento ser íntegro, e mesmo assim eu tenho sofrido bastante em tentar ser fiel ao Senhor. Isso é tão ruim, meus irmãos. Eu quero dizer que na verdade isso é muito bom, porque quando nós sofremos por merecermos, quando nós sofremos por fazermos algo errado ou por nos afastarmos de Deus, o nosso sofrimento de certa forma não tem algum valor. Mas quando nós somos injustiçados, quando nós sofremos, quando somos perseguidos pelo mundo por tentarmos agirmos corretamente, meus irmãos, o nosso sofrimento está se assemelhando ao sofrimento daquele que nos chamou, Jesus Cristo. Nós, em outras palavras, e por isso que eu quis embasar quando eu disse que o sofrimento do justo é semelhante ao sofrimento do seu Senhor, quando nós sofremos dessa maneira, de forma injusta, nós estamos meio que testificando a nossa pátria. Nós estamos testificando a nossa natureza como cristãos, como servo de Deus, como servos de Deus.
Então, ao invés de vocês se entristecerem por isso, vocês devem se alegrarem, porque o Senhor de vocês, o meu Senhor, Ele sofreu injustamente. Ele foi para a cruz injustamente. Não havia nele dolo, não havia nele culpa, não havia nele pecado algum, não havia nele nenhum mal. Mas ele sofreu de forma injusta. Sendo assim, meus irmãos, se você tem sofrido de forma injusta, não tente rebater. Não tente achar um mal nisso. Não tente pensar que, olha, eu mereço, se eu merecesse sofrer, tudo bem, mas de momento eu não mereço. Não tente ver por essa forma. Nas palavras de John Stott, o sofrimento não merecido faz parte do chamado, visto que o próprio Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. O próprio Cristo nos deixou o exemplo. Então, quando nós sofremos de forma injusta, nós estamos testemunhando, nós estamos testificando a nossa pátria. Nós estamos testificando que, de fato, nós somos salvos pelo Filho de Deus. E se Ele sofreu injustamente, nós, como povo seu, também devemos sofrer injustamente. Eu ainda encontro, segundo esse texto, a partir do verso 9 ao 10, a parte 10 até a parte B, que o sofrimento do justo também é temporário, meus irmãos. O sofrimento do justo é temporário. Assim como no primeiro ponto nós vimos, e o Senhor nos disse que o sofrimento do justo é semelhante com o do nosso Senhor, nessa parte agora desse trecho, nesse trecho o Senhor nos diz, olha, o sofrimento do justo é temporário. Acompanhe comigo quando ele diz, olha, eu conheço suas aflições. Eu sei do que você está passando. De fato, Jesus disse ainda no capítulo 1 que ele passeava no meio daquelas 7 igrejas. E ele conhecia as obras daquelas 7 igrejas. E o termo aqui conhecer é um conhecimento que é advindo por meio da experiência. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, aquilo que vocês estão passando, eu sei, eu conheço as obras de vocês, mas eu sei o que vocês estão passando, porque eu também passei por isso. Eu também passei por esse sofrimento, eu passei por essa mesma experiência que vocês estão passando. Então, eu sei como vocês têm vivido. E ele continua dizendo, olha, eu conheço as suas aflições. Ora, meus irmãos, quais eram as aflições de Esmirna? Aquela pobre, porém rica igreja, como assim o Senhor vai nos dizer já, vivia em uma cidade atolada em idolatria. Vivia em uma cidade perseguida pelo imperador. Houve perseguição antes com Nero. Nero morre. Há um pequeno período de paz, se assim pode-se dizer, dos cristãos. Só que posteriormente, quando Domiciano assume, a perseguição se intensifica mais uma vez. Roma, ela conquista diversos territórios e diversos povos. E uma das maneiras de fidelizar esses povos é, olha, vocês têm que se renderem anualmente ao imperador. Vocês têm que reverenciarem a César anualmente. Para um romano, pagão, idólatra, isso é a coisa mais simples do mundo. Normalmente ele ia lá, mesmo que ele não fosse de fato de Roma, se ele fosse outra nação, ele poderia reverenciar
a César. Reverenciar, no caso aqui, a Domiciano. De fato, Domiciano leva para si uma divindade. Mas para um cristão, meus irmãos, para aqueles que têm suas mentes iluminadas, para aqueles que têm seus corações transformados pelo Evangelho, não havia mais como fazer concessões, não havia como render a adoração a um falso Deus, não havia mais como fazer concessão com Roma a fim de livrar a própria pele. Então, de cara, aquela igreja, quando Jesus diz, olha, eu conheço as aflições, ela já sofre essas aflições governamentais. E o termo aqui, quando ele trata sobre a questão de aflições, é um termo literalmente de algo que está sendo prensado e tirado o seu líquido. O termo aqui, aflições, justamente é algo que está sendo prensado e tirado o seu líquido. E Jesus diz, olha, eu conheço as suas aflições, mas não somente as suas aflições, eu conheço aqui sua pobreza. Meus irmãos, normalmente, ainda que existissem alguns crentes que tivessem um pouco de poder mais aquisitivo, normalmente nesse período, o normal era que cristãos de fato fossem pobres. Só que os dias vindo aqui, a ideia aqui não era só que eles eram pobres, era que eles eram muito pobres, era que lhes faltava o essencial. E você pode dizer, mas como pode faltar o essencial, já que Esmirna ela só pedia, por exemplo, para Éfeso em termos de propriedade, em termos de riquezas. Havia trabalho para aquele povo, havia dinheiro, Esmirna exportava muito. Sendo assim, por que os cristãos eram pobres e faltavam tantos recursos para eles? E a resposta é, porque eles eram cristãos. Ora, num local pagão, em que a idolatria ao imperador era tão abrangente e dominava tantas as partes, as pessoas elas não iriam empregar um cristão. E de fato, muitos cristãos hoje, alguns empresários, eles têm aversões aos cristãos. Meu ex-patrão, por exemplo, ele dizia que ele não gostava de crente. Ele não gostava de crente. Quando ele estava na minha frente, ainda para tapear, ele dizia, onde que se salva é isso aqui? Mas de fato havia essa aversão. E nesse mundo hostil que era o Império Romano do primeiro século, as pessoas não iriam dar trabalho, dar emprego para um cristão. Além disso, eles eram pobres também porque tinham suas propriedades literalmente saqueadas, meus irmãos. As pessoas invadiam, tanto judeus como pagãos mesmo, incitados por judeus, invadiam a propriedade dos crentes e tomavam tudo aquilo que eles tinham. Então você imagina como de fato aquela igreja de Esmirna estava sofrendo, como de fato aquela igreja de Esmirna estava passando por aflições, lhe faltava o essencial. Mas engraçado que, mesmo diante de toda essa pobreza, mesmo diante desse cenário tão devastado pela perseguição religiosa e governamental de Roma, o Senhor, ainda que veja aquela igreja humilde, simples, em talvez números, em riquezas, o Senhor diz que ela é uma igreja rica. Porque de fato, e isso é o que o Senhor nos diz aqui, o poder de uma riqueza não está em seus recursos materiais, assim como dos crentes, de forma individual. Mas a nossa riqueza, como o Senhor aqui nos diz, está em como nós temos sido fiéis ao Senhor. Como nós temos sido fiéis ao Cristo que nos salvou. E isso consiste a nossa riqueza. Mas o Senhor não conhece apenas a sua igreja. O Senhor conhece também aqueles que perseguem a sua igreja. Ele diz que conhecia nitidamente as obras, o que o seu povo estava sofrendo nesse primeiro tempo.
Mas o Senhor também conhece, quando Ele vai dizer, olha, eu sei da blasfêmia dos que se opõem a vocês. Ele conhece também os nossos adversários. E quem são esses adversários, meus irmãos? Judeus. Judeus que alegavam para si e orgulhavam-se disso, serem filhos de Abraão, serem receptores da aliança, do testamento de Deus, ou do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas. Eles se gabavam disso e eles se diziam, olha, nós somos filhos de Abraão. Só que, de forma contrária, o Senhor diz, olha, vocês não são filhos de Abraão. Não importa o que nós possamos dizer a respeito de nós mesmos. Nós não somos aquilo que nós dizemos. Nós somos aquilo que nós fazemos. E aqueles judeus, embora alegassem para si serem filhos de Abraão, as suas obras testificavam, como o Senhor nos diz, que eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás. E o que eles faziam, meus irmãos, eles blasfemavam contra o povo de Deus. Eles blasfemavam contra o povo de Deus. E quando eles blasfemam contra o povo de Deus, eles estão blasfemando totalmente contra Deus. Eles estão agindo de forma contrária ao próprio Deus. Isso é engraçado. Se é que pode ser chamado engraçado. Porque aquelas pessoas, aqueles ditos judeus, pensavam estarem prestando serviço a Deus. Mas Jesus olha para eles e diz, olha, vocês na verdade são sinagogas de Satanás. E ainda depois de todo esse sofrimento, a gente pode parar e pensar, poxa, agora Jesus vai vir e vai trazer uma mensagem de conforto. Jesus vai dizer, olha, eu vou acabar com todo esse sofrimento, eu vou acabar com a opressão de Roma, eu vou acabar com a opressão dos judeus, eu vou acabar com o que os judeus têm feito contra vocês. E Jesus olha para ele e diz, não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. A gente é induzido a pensar que Jesus viria agora para dizer, olha, eu destruirei os judeus que perseguem vocês religiosamente, eu destruirei o Império Romano que perseguem vocês e os afligem e roubam tudo aquilo que vocês têm. Mas ao invés disso, a palavra do Senhor é, olha, não tenham medo do que vocês irão sofrer. Percebe sobre o que eu falei, sobre como nós não podemos mapear a Deus, que a nossa tarefa não é tentar adivinhar como Deus vai agir conosco. Eu sei que de fato, muitas e muitas vezes, Ele salvou o seu povo, e eu sei que Ele poderia ter feito aqui. Ele salvou o seu povo de forma miraculosa no Egito, meus irmãos. Ele salvou o seu povo, salvou Daniel, salvou Sadraque e Mesaque no Império Babilônico. Ele livra Daniel na cova dos leões, ele livra Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Só que não há como pegar um momento como ele age e tentar pensar que ele vai agir daquela maneira todas as vezes. Nós não podemos mapear a Deus. A nossa tarefa não é colocar um dedo na cara de Deus e dizer, Senhor, me livre disso. A nossa tarefa, meus irmãos, é continuarmos em fidelidade e em obediência àquele que nos chamou, afinal de contas. Eu e você não fomos salvos num trono. Nós fomos salvos por meio do sofrimento do nosso Senhor. E não foi um trono, foi na cruz, numa cruz ensanguentada. E você pensa, olha, Jesus agora vai vir e vai aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Não. Ele vem e diz, olha, não temam que vocês estão prestes a sofrer. Porque o diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Eu vejo aqui um consenso, por assim dizer. De fato, o diabo ele está perseguindo os cristãos
a fim de verem se de fato eles desistiriam de suas causas, eles desistiriam de serem seguidores de Jesus. E o sofrimento em si tem esse papel, meus irmãos, de purificar a igreja. As duas igrejas que Jesus teceu somente elogios e nenhuma crítica foram justamente as duas que mais sofreram. Foram justamente as duas que mais sofreram. O sofrimento justamente tem esse papel de afastar da igreja falsas conversões e de confirmar novas criaturas. Então, de um lado, o diabo persegue a igreja a fim de que os cristãos desistam. Mas aqueles que foram chamados por Cristo não param, meus irmãos. Aqueles que foram chamados por Cristo não ficam no meio do caminho, eles irão perseverar. E o mesmo texto continua dizendo, olha, esse sofrimento será por um prazo de 10 dias. E eu não quero atentar aqui a questão de se esse prazo de fato era de 10 dias ou se era algo simbólico que se referia a um período de tempo. Mas eu quero atestar ao fato de que aquele que estava escrevendo a carta à igreja de Esmirna era soberano. E ele quem dizia o tanto que aquele povo de Esmirna poderia sofrer. O quanto que aquele povo de Esmirna poderia suportar aflições. Parafraseando o que a própria Escritura diz, olha, não veio para aquele povo e não vem para nenhum crente aflição mais do que eles possam suportar. Ainda que o diabo lance eles na prisão, é o Senhor que estipula o tempo, é o Senhor quem diz ao diabo, como disse no livro de Jó, você pode agir até aqui e daqui você não pode passar. Sendo assim, em meio a sofrimento, nós devemos nos tranquilizar em saber que Ele é temporário, como o Senhor nos disse que Ele durará um período de 10 dias. Mas também nós devemos nos tranquilizar, meus irmãos, porque não é o inferno que está no controle de nossas vidas. Não é o inferno que está no controle da igreja. Mas é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que tem toda a história, desde antes da criação, a consumação na palma das suas mãos. E é impossível ao inferno frustrar o plano de Deus. É impossível ao inferno mudar o que Deus tem traçado para a sua igreja. Como o fato de que o Senhor conhece a sua igreja tem nos moldado, meus irmãos. O texto, ele nos disse inicialmente que o Senhor, Ele nos conhece. Essa ciência, esse conhecimento de sabermos que Deus passeia, de que Jesus passeia por sua igreja e de que Jesus conhece as nossas obras, deveriam gerar em nós uma postura diferente em vários momentos de nossas vidas. É o que os reformadores chamados de corandil, vivendo sobre a face de Deus. Havia uma separação por parte do catolicismo romano sobre o que era sacro e o que era profano, sobre o que era de fato algo religioso e algo que não era. E os reformadores, eles tratam sobre a doutrina de que os cristãos devem viver a sua vida constantemente sobre a face de Deus. E esse texto testifica isso. Ele diz que Jesus conhece a sua igreja. Ele diz que Jesus conhece as 7 igrejas. Ele diz que Jesus conhece as obras daquela igreja. E quando nós temos essa ciência de que Jesus de fato conhece as nossas obras, que Jesus conhece o nosso caminhar, que Jesus conhece a nossa natureza, que Jesus conhece quem nós somos, isso deveria impactar totalmente a maneira como nós enxergamos, por exemplo, o culto, a igreja, a nossa vida moral nas universidades, no trabalho. Porque
Cada momento das nossas vidas nós estamos vivendo, os cristãos, sobre a face de Deus. Cada segundo de nossas vidas nós estamos desnudos perante Ele. E não há absolutamente nada que possamos esconder dele. Eu queria ainda de forma aplicacional pegar o exemplo negativo dos judeus e trazer uma aplicação. Porque nós facilmente podemos perder o foco do que é isso aqui. Nós facilmente podemos perder o foco do que era igreja. A reunião semanal, se assim se pode chamar, o fato de estarmos semanalmente vindo aos cultos nos domingos, de estarmos nos reunidos, de estarmos ouvindo a palavra, pode tirar a beleza e a vida do que fato significa ser igreja. E podemos atentar para nós, de repente, uma natureza que não condiz com nossas obras. Podemos, à semelhança dos judeus, dizerem: olha, nós somos filhos de Abraão. E como eu já falei aqui, não é quem dizemos ser, mas quem de fato nós somos. O que nós fazemos, isso testifica se de fato somos filhos de Abraão. Sendo assim, eu convido vocês a pensarem sobre como nós temos tratado a igreja do Senhor, sobre como nós temos vivido o Evangelho. O Evangelho que nós dizemos nos encantar tantas vezes. Achamos bacana termos um pastor que prega as Escrituras puramente. Mas a grande pergunta que fica é: como nós temos reagido a esse conhecimento que nos é dado domingo após domingo aqui? Será que de fato nós somos filhos de Abraão? Ou são apenas palavras? Eu ainda queria trazer uma última aplicação para essa segunda parte que eu acho relevante, já que esse culto é formado em sua grande maioria por adolescentes, pessoas que estão iniciando a vida. E eu sei que adolescentes, eles são cobrados durante todo o seu percurso de estudo. Olha, busquem, lutem, batalhem por conquistar propriedades. Busque por conseguir bens. Estude, se forme, consiga uma boa profissão, consiga um bom trabalho. Meus irmãos, eu sei que isso de fato tem uma certa importância. O grande problema é quando nós confundimos o valor que o dinheiro deve ter em nossas vidas. O valor que a posse deve ter em nossas vidas. Não é o que temos que de fato mais importa. Entenda bem o que eu estou falando. Eu estou tratando quando o dinheiro, a propriedade, o ter bens, ele vira um Deus em nossas vidas. E ele nos cega de tal forma e se torna um falso Deus de tal forma que nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Aquela igreja de Esmirna era pobre materialmente, muito pobre. Mas o que o Senhor diz a ela é: olha, vocês são ricos. E aqui é como se nós ouvíssemos o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, dizendo: olha, ajuntem para vocês tesouro no céu. Para encerrarmos, meus irmãos, no último ponto o Senhor nos diz que o sofrimento do justo não é em vão. Está na parte final do versículo 10 e o versículo 11.
Ele diz: mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da justiça, a coroa da vida. E essa expressão, coroa da vida, era algo comum, já que aquela cidade ela participava de jogos chamados olímpicos. Então aquela expressão fazia uma certa alusão ao vencedor daqueles jogos. E aqueles crentes que pudessem persistirem em meio ao sofrimento, e é isso que o Senhor nos diz aqui: olha, se vocês permanecerem fiel, mesmo diante da morte, eu darei a vocês a coroa da vida. E no verso 11: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus encerra esse trecho da carta a Esmirna fazendo essa promessa para ele: olha, o sofrimento de vocês não é em vão. Aquilo que vocês possam passar e perder aqui não é em vão. Aqueles que perseverarem não sofrerão o dano da segunda morte. Certo comentarista diz que existem algumas pessoas que nascem uma vez e morrem duas. Existem outras pessoas, que são os cristãos, que nascem duas vezes e morrem apenas uma. De fato, nós não devemos temer a primeira morte. Nós não devemos temer, se nós estamos em Cristo, a primeira morte. Mas o nosso temor deve ser de nunca nos apartarmos de Deus, a fim de não perdermos a nossa salvação eterna, a fim de não morrermos pela segunda vez. E de fato, se somos cristãos, se formos comprados de fato pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, isso nunca acontecerá conosco. Eu queria finalizar esse momento contando a história do membro mais conhecido daquela igreja. Não sei se naquele tempo, mas pelo menos para nós hoje, que é o bispo de Esmirna, que foi morto posteriormente por volta de 155, muito depois do período que essa carta foi escrita. Policarpo é conhecido como aquele que pôde caminhar literalmente, pessoalmente, com o apóstolo João. E aquele bispo, ele já idoso, o procônsul de Roma vai a ele e diz: Policarpo, é o seguinte, é hora de você negar a Jesus e é hora de você prestar fidelidade a César. Policarpo diz: por 86 anos eu tenho sido fiel ao meu Senhor Jesus. Aliás, por 86 anos, meu Senhor Jesus tem sido fiel a mim. Por 86 anos ele não tem me negado. Por que eu negaria agora? E o procônsul insiste: Policarpo, se você não negar Jesus e prestar continência a César, você será dilacerado, literalmente, e jogado para os animais. E Policarpo, de forma serena, diz: meu caro, você pode fazer o que quiser com minha vida, você pode me jogar aos animais, mas você não pode mudar meu coração. E vendo que Policarpo não cederia à tentação de negar a Jesus e se render a César, o procônsul condena Policarpo a ser morto de fogueira. E quando a madeira foi colocada aos seus pés, Policarpo olhou para os céus e disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Filho Jesus Cristo, agradeço-te por este dia e por esta hora que me dás, pois assim poderei estar entre os mártires que compartilharam do cálice de Cristo. Com eles ressuscitarei para a vida eterna. Ele curvou a cabeça e disse amém. E o fogo o consumiu. Meus irmãos,
Sofrer não é fácil. Sofrer injustamente eu sei que é muito difícil. Mas nós precisamos pesar o fator custo de seguir a Jesus. Nunca foi nos dito que seria algo fácil. Nunca foi nos dito que estaríamos isentos de sofrimento. Jesus, desde o início, Ele nos chama para aborrecermos a nossa própria vida. Mas que nós possamos valorizar aquele que nos salvou de tal forma, que nós possamos amar aquele que nos salvou de tal forma, que possamos permanecer fiéis, como a igreja de Esmirna permaneceu, como o seu bispo mais famoso permaneceu quando foi queimado. Que nós possamos permanecer fiéis. Aconteça o que venha a acontecer. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos fiéis a Ele, aconteça o que acontecer. Que Deus abençoe vocês.